Beleza, vamos lá. Alarmes. Os alarmes, assim como usuários, eles conseguem ser acessados aqui pela esquerda na árvore hierárquica. E a gente tem acesso deles aqui em Alarm Manager, que tem esse ícone de carta. Assim que a gente entra nele, a gente tem três tipos distintos de configurações de alarme. A gente tem os alarmes do sistema. Esses são alarmes já default que vem e que a gente consegue habilitar ou desabilitar. A gente tem os alarmes discretos, que são os alarmes digitais, por assim dizer, né? Os alarmes de I/O, onde eu tenho uma tag, quando essa tag é ativa, ela puxa um alarme. Então a gente consegue definir um grupo para ele, a gente consegue definir uma classe para ele. Nas classes a gente coloca a prioridade do alarme. Então tem coisas que são alarmantes, tem coisas que são urgentes, tem coisas de emergência, a gente consegue definir. E os grupos podem ser, por exemplo, grupos de máquinas ou grupos de setores. A gente consegue também ter uma grade para ele. E a gente temos aqui a nossa tag do alarme. Essas tags, quando elas são ativadas, elas ativam nossos alarmes, né? E ao mesmo tempo eu posso ativar uma trava, ativar alguma coisa do tipo e deixar esse alarme acionado, né? Eu consigo reaproveitar essa tag. As tags analógicas elas funcionam de uma forma um pouco diferente. Óbvio, da mesma forma eu consigo definir a classe, eu consigo definir a grade, eu consigo deixar uma esterese para ela e eu tenho minha comparação. Então coloco aqui minha tag, quando a minha tag ela for menor, maior, ela atingir essa condição lógica de limite aqui, que pode ser tanto definido por uma tag quanto ser definida por um valor. Então você consegue definir aqui, ó, constante, por exemplo, de 70. Eu consigo definir aqui está como um número ou está como uma tag se eu quiser um valor mutável. Então eu defino, por exemplo, que agora o nível do tanque é de 5 litros. Daí eu vejo que quando está 4 litros, quando está abaixo de 5 litros, ele vai dar um alarme na minha tela. Beleza. Além disso, eu tenho minhas configurações, que são as minhas classes, são configurações mais visuais, os meus grupos e as minhas grades. Dentro das minhas telas, eu consigo vir aqui e eu tenho em Tools 3 tipos de alarmes diferentes que eu posso utilizar. Começando pela barra de alarme. A barra de alarme é um quadrado vermelho, basicamente, retângulo vermelho indicador. Esse retângulo ele tem uma tag. Quando essa tag é ativa, então, por exemplo, eu posso utilizar aquela mesma tag de alarme. Quando essa tag ela se torna ativa, eu ativo o meu alarme. Assim que eu colocar Auto Hide, ele se apaga automaticamente e se ativa quando aquela condição for ativada. Eu tenho meu alarme em texto, que é o alarme record. Esse alarme texto, basicamente, é meu histórico de alarmes. Então, nele eu consigo ver quais alarmes estão ativos, qual é o nome do alarme, qual é o número que eu estabeleci para o meu alarme, qual o grupo de alarme de erro. Então, consigo puxar todo esse histórico dos meus erros. Daí tem pequenas configurações de maioria visual, como deixar o fundo transparente, como ativar uma rotação automática, como mostrar as minhas linhas, algumas pequenas modificações que variam de projeto a projeto. Então tenho minhas classes, os números, os textos, as informações. E eu tenho meu buscador de alarmes, né? Que são alarmes externos que eu posso puxar também de um histórico. Então, se eu puxo aqui, que é o Fault Code Curry,
Assim que eu puxo ele, eu consigo, por exemplo, pegar meu dispositivo. Aqui a gente tem um SV660N, que é o nosso servo Driving EtherCAT. E se ele gerar um alarme, eu também vou conseguir pesquisar esse alarme e ver esse código por aqui. Beleza? Então esses são os 3 tipos de alarme e a forma como configura ele.